Olá, comunidade querida aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Esta é mais uma edição do programa Paz e Bem. Ela está indo ao ar nesta sexta-feira, 19 de abril de 2024. A gente gravou antes, mas tá valendo, porque como vocês sabem, eu toda vez falo isso, não dá para fazer ao vivo, porque às 6h30, às 4h30, 6h30 da manhã, começa o Fórum Café. Mas eu começo a trabalhar lá bem antes disso, lá pelas 4h30. Então a gente sempre grava o Paz e Bem. Hoje vai ser um Paz e Bem totalmente diferente. Vai ser um Paz e Bem com uma família. Vocês acreditam nisso? E esta família vai nos falar, vai nos brindar com uma conversa, uma apresentação, uma exposição, uma aula sobre o taoísmo. Vamos lá? É uma família muito, muito querida. Deixa eu colocar eles aqui. Olá! Olá! Oi. Tudo bom, Mauro? Tudo bem, Edgar? Edgar, para quem não sabe, é meu colega lá na Fórum, né? E quem são vocês duas? Eu sou a Júlia. Eu sou a Anne. E ótimo. Então, pronto. Edgar, Anne e Júlia. Conheço bem essa casa aí, não é não? Duas vezes, estamos precisando ir a terceira, uma delícia essa casa de vocês aí. Tá bom, vamos embora. Taoísmo. Bom, a gente pensou em fazer um papo iniciando por uma introdução, né? O taoísmo é uma das três grandes filosofias que tem grande influência na cultura chinesa, né? O taoísmo, o confucionismo e o budismo, né? E mais recentemente o comunismo, né? Mas que seria de outra natureza, vamos dizer assim. O taoísmo, ele tem uma origem que é controversa, porque, na verdade, a grande maioria das datas antigas são controversas, né? Poucas nós temos confirmação explícita, arqueológica, né? E a figura principal do taoísmo é o Lao Tse. Ele tem diversas datas de vida atribuída, né? Mas desde 1500 antes de Cristo até outros que posicionam 150 depois de Cristo. Mas só que o mais provável e o mais aceito é que ele viveu entre 571 e 531 antes de Cristo. E o Lao Tse também há uma controvérsia, principalmente por parte dos estudiosos ocidentais do taoísmo, e até diria que é uma escola não é majoritária, né? Mas que diz que o Lao Tse não existiu, que é um conjunto de pessoas que escreveram sobre esse codinome. Eu não creio muito nisso, porque eu acho que, de fato, ele existiu. Há diversos indícios da existência do Lao Tse, né? Relatos, etc. Mas, enfim, só para expor que tem essa controvérsia aí, o que é comum neste período de tempo, né? Sim. E aí a história, ou a lenda, dá conta de que ele era um bibliotecário comum em um dos reinos, porque nessa época a China ela não era unificada, né? Eram diversos reinos, e ele era vivia num dos reinos ali da China central, não lembro dizer exatamente qual, e que ele viveu uma vida simples,
né? Que era um grande sábio e que quando ele se aproximou da morte, ele se retirou em cima de um boi rumo ao oeste, que é onde o sol se põe, que é onde o sol morre, né? E ele se retirou rumo ao oeste, e na fronteira da China, um guarda de fronteira reconheceu o Lao Tse e falou: onde você está indo? E ele falou: estou indo morrer, né? E ele falou: não, peraí, você é o Lao Tse? Ou Lao Zi, como geralmente é chamado, né, na China? Ele falou: sim. Então me deixa um livro seu. Ele falou: nunca escrevi nada. Então deixa eu anotar. E a lenda é que ele anotou o Tao Te Ching. Agora, há diversos indícios que, de fato, o Tao Te Ching é uma obra coletiva. Porque você percebe diferenças de estilo na obra. Então, o mais provável, na minha opinião, é que o Lao Tse ou Lao Zi existiu de fato, mas que a obra ela é grande parte coletiva. Sim. Como é a Bíblia, né? A Bíblia é composta de livros que a gente dá nome ao autor do livro, mas sabemos que são vários autores para cada um dos livros da Bíblia. E também mais ou menos como o Buda, né? Buda, em tese, não escreveu nada, foi só os discípulos, né? As palestras deles, né? Os sutras, né? Eram registrados pelos discípulos. Sócrates também não escreveu, né? Em tese, o que diz a lenda é que só os discípulos de Sócrates que escreveram, né? Os ensinamentos de Sócrates. Inclusive, essa época foi muito fértil. Eu até elaborei uma lista aqui de personalidades que viveram em torno dessa época. Solon, né, que é considerado um grande estadista que inaugurou a democracia grega, a data atribuída é de 638 a 558 a.C. Nabucodonosor, que é o famoso rei da Babilônia, né, de 634 a 562. Ezequiel, que é profeta bíblico, né? Importante, 623 a 550. Zaratustra ou Zoroastro, que é o pai da religião persa, né? Do zoroastrismo, tem uma grande influência, né? Que é um capítulo à parte. Ele viveu de cerca de 600 antes de Cristo, né? Não tem uma data muito certa atribuída. Ciro, da Pérsia, viveu cerca de 600 a 530. O Lao Tse, 531 a 71 a 531. Pitágoras, 570 a 495. Confúcio, 551 a 479. Então é legal aí notar que Confúcio provavelmente foi contemporâneo de Lao Tse, ele era jovem quando o Lao Tse já era adulto, né? E aí Buda, já um pouco depois, né? Siddhartha Gautama, 490 a 410. E o Sócrates, 470 a 399. Então foi um período extremamente fértil de sábios, né? E aí, entrando no taoísmo... Deixa eu puxar, então, a sardinha para o meu lado. Eu, como ex-vivente em um mosteiro beneditino, São Bento de Núrcia, o Bento de Núrcia, né? 480 a 547, só que depois de Cristo.
Agora, apesar de serem todos esses que você listou contemporâneos, é provável que nenhum deles se conhecesse. Né? Sim. Provável que nenhum deles tenha conhecido. E Lao Tse talvez se encontraram. Uhum. Mas não tem nada seguro sobre isso. Tá bom, legal. E entrando no taoísmo, o taoísmo ele tem uma influência muito grande do I Ching. O I Ching é uma base muito... uma raiz muito forte da cultura chinesa. Né? Ele tanto influencia com o confucionismo. O Confúcio é um dos grandes autores da versão que é mais conhecida do I Ching, né? E a gente tem o I Ching aqui, tá com o I Ching aqui, ó. O pequenininho tá aí no meio. E o... Não tá, hein? Fala por aqui, gente, não deixou separado. Né? E o taoísmo, principalmente o taoísmo na sua versão mais tradicional, vamos dizer assim, ela tem uma versão própria do I Ching, que é diferente da versão de Confúcio. Uhum. Só que é uma das bases centrais. E o I Ching, ele tem o princípio da complementaridade dos opostos. E aí esse conceito é interessante, que é o conceito do Yin Yang, que eles se completam e eles se geram, né? Antes de se opor, eles se completam e se geram. Um gera o outro, né? Tanto que o símbolo do Yin Yang tem uma bola escura no meio do claro e uma bola clara no meio do escuro, né? Uhum. Naquele formato de gota complementar que todo mundo conhece, né? E é interessante isso, porque a principal relação entre eles não é de oposição. É de complementariedade e geração. Sim. Né? Edgar, Oi. vou mostrar. Essa aqui é a edição clássica no Brasil do I Ching, né? Isso. Que é com a introdução do Jung, né? É a tradução mais famosa, creio que dos anos 50 ou 60, né? Isso. Né? O Richard Weiland, né? Ele é um estudioso da China, muito erudito, né? Ele viveu lá, tem um estudo muito amplo, e esse Xing aqui é uma tradução muito completa. Ele é bastante criticado enquanto tradução, porque diversas pessoas dizem que ele ocidentalizou demais os termos para se tornar com um entendimento mais fácil, vamos dizer assim. Esse Xing aqui, ó, que está ao contrário, ele é uma tradução feita direta pelo mestre Shen, que viveu aqui no Brasil. Ele nasceu em Taiwan, né? Mais ou menos, acho que não lembro a data que ele nasceu, certamente, mas ele veio para o Brasil com 15 anos. 75. Ele veio para o Brasil em 75, né? Não, ele foi escrito. Em 75. E ele traduziu diretamente do chinês. É bem diferente. Interessante. É bem diferente. Apesar de todos os capítulos terem o mesmo assunto, a escrita é radicalmente diferente. A mesma coisa acontece com o I Ching. Essa versão aqui foi ele que escreveu. Esse livrinho aqui pequenininho. Ele que traduziu. Tao Te Ching. E é uma tradução direta do chinês.
totalmente diferente de outras traduções. Por exemplo, essa daqui é uma tradução bastante boa, é bilíngue. Tá. E aí a gente tem traduções que elas são mais adequadas ao Ocidente, como essa que é a mais famosa. E essa aqui é pro inglês, depois o português, né? Uhum. E o mestre Shen, eu tive o privilégio de assistir algumas palestras com ele, fazer algumas meditações orientadas com ele, que infelizmente já morreu. Ele fez uma tradução bastante poética. Uhum. E aí eu acho que é o momento da gente entrar nela. Perfeito, vamos embora. Só antes de entrar na tradução, Júlia, você vai começar a nos brindar com ela, né? Só mostrando aqui, então, que o Edgar falou, o símbolo do taoísmo, né? Do Yin. Esse daí, ele está mesclado com os hexagramas do I Ching. Uhum. Né? Mas ele é só branco e preto, né? Esse daí está preenchido com hexagramas. Fechou. Vamos embora. Pode pôr na tela? Pode? O caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. O nome que pode ser enunciado não é um nome constante. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Com nome é mãe de 10.000 coisas. Assim, a constante não aspiração é contemplar as maravilhas. E a constante aspiração é contemplar o orifício. Ambos são distintos em seus nomes, mas têm a mesma origem. O comum entre os dois se chama mistério. O mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. Perfeito. Eu não falei que ia ser uma apresentação em família? Júlia, você lê muito, muito bem. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. O I Ching, o Tao Te Ching, ele expressa uma linguagem bastante enigmática, né? Ela, muitas vezes, ela beira o incompreensível. Uhum. E aí, assim, o taoísmo, ele é e não é uma religião. Porque ele tem conceitos como o próprio Tao, que é bastante bem expressado aí nesse capítulo 1, porque o capítulo 1 é o capítulo que define o Tao, que é o indefinível. Uhum. Vamos dizer assim. Mas o taoísmo é um conjunto de ensinamentos e um conjunto de práticas. É um modo de vida. Uhum. Antes de tudo, ele é um modo de vida. Mas só que ele também tem conceitos que se aproximam do conceito de deidade. Entretanto, Tao não é um deus. Só que, por exemplo, a gente vai ver que há o conceito de homem sagrado. Há o conceito de sacralidade. Uhum. Então, ao mesmo tempo que ele não é uma religião nos moldes ocidentais de teísta, não há um Deus, há uma ética, há uma prática de vida e há o exemplo do homem sagrado, que é um tipo de sacralidade, né? Uhum.
E aí, assim, é muito interessante. Vamos dar uma destrinchada rápida aqui. O caminho que pode ser expresso não é o caminho constante. Ou seja, quando a gente diz o tal, não é o verdadeiro tal. O constante aí tem o significado de o que não muda. Enquanto o I Ching tem o conceito de tudo muda. O paradoxo é fundamental para entender o taoísmo. Quem não aceita o paradoxo tem dificuldade de lidar com o taoísmo. Ele diz o nome que pode ser enunciado, ou seja, o tal que eu estou falando, o tal, não é um nome constante. Quando eu digo tal, não é o tal. Sem nome é o princípio do céu e da terra. Então, há uma gênese, que é o que não pode ser dito. Em tese, também, o que não pode ser compreendido, que está fora da cognição. Você pode sentir, mas você não pensa e não expressa sobre ele. Você sente. Com nome, é a mãe de 10.000 coisas. Ou seja, o ser, o com nome, o que já tem matéria, o que já existe, é a origem das 10.000 coisas. Constante não aspiração é contemplar as maravilhas. Não aspiração é a não intenção. Né? Você não agir de maneira intencional, agir de maneira natural. Essa atitude é uma contemplação. Por isso que o Tao é um conjunto de práticas. Ele já começa a dizer aqui sobre o comportamento. A constante aspiração é contemplar o orifício. E o orifício ele tem ali, né, o que é a cova, né, que é olhar para o buraco. Então, quando você tem muito objetivo na sua vida, muita aspiração, muito desejo, como diria o budismo, tem uma bela relação com o budismo aí, você está olhando para o buraco, você não está contemplando as maravilhas. Você está olhando para o umbigo, né? Ambos são distintos em seus nomes, mas são a mesma origem. E é a contradição, é a complementaridade, é o paradoxo. Então, acho que assim, esse primeiro capítulo ele é fundamental. E ele fala, o mistério dos mistérios é o portal para todas as maravilhas. E eu lembro de uma palestra do mestre Shen, que ele dizia o seguinte, o mistério tem direito à existência. Não se deve tentar descobrir o mistério, porque aí ele deixa de existir. E você não deve matar o mistério. Então o mistério tem direito de existir. Você só deve contemplar o mistério. Você não deve tentar desvendar o mistério. Legal. Vamos lá? Bem legal. Vamos para a segunda? O segundo capítulo? Que é o capítulo 8. Deixa eu pôr na tela aqui, Júlia, para o pessoal poder acompanhar a sua leitura. Espera aí, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Não. É esse mesmo, né? Isso. Tá. A bondade sublime é como a água. A água, na sua bondade, beneficia os 10.000 seres sem preferência. Permanece nos lugares
desprezados pelos outros. Por isso, assemelha-se ao caminho. Viva com bondade na terra. Pense com bondade como um lago. Conviva com bondade como irmãos. Fale com a bondade de quem tem palavra. Governe com a bondade de quem tem ordem. Realize com a bondade de quem é capaz. Haja com a bondade todo o tempo. Não dispute, assim não haverá a rivalidade. Legal. É lindo esse, né? Muito, muito bonito, muito bonito. Você quer comentar, Anne, que você selecionou? Esse é o que eu mais gosto, é o meu preferido. Fiquei chocado com ele, eu não conhecia mesmo. Bonito, lindo. É bonito isso. Não é? Ele é muito poético, né? Tá aqui, ó, tipo, numa tela, ele aqui, ó. Eu peguei ele aqui. E assim, ele chama a atenção porque ele traz a água, né? Que é um dos elementos, e aí ele fala que a bondade precisa ser igual à água, que tem que ser fluida e que ela permanece em lugares que ele fala desprezados pelos outros, né? Então, onde você acha que não vai, a água consegue passar, né? Consegue se represar e consegue ter o curso dela. E aí, a frase que eu mais gosto, que eu acho que a gente podia praticar no nosso dia a dia sempre que pudesse, né, é o não dispute, assim não haverá rivalidade, né? Para os dias de hoje. E é legal que, assim, esse não dispute, assim não haverá rivalidade, ele é a base de uma obra que hoje tem a maior influência de todos os tempos. Ela nunca teve tanta influência, que é a Arte da Guerra, do Sun Tzu. Aliás, ela sempre foi um manual de guerra, só que hoje ela virou desde ícone pop até guru do bolsonarismo. De tudo. E é muito profunda. Eu li algumas vezes o livro do Sun Tzu, é muito profundo. E ele parte deste princípio. Quem não disputa, vence. E a inspiração é o taoísmo. Agora, uma questão muito interessante é o comportamento da água. O taoísmo tem um conceito que ele diz o seguinte: a água sempre percorre o caminho de menor resistência. Haja como a água. A água, ela encontra sempre o caminho mais fácil, que é o caminho da gravidade. A água não sobe montanha, a água não pula o obstáculo, ela contorna o obstáculo. Ela sempre flui. E quando ela é retida, como um lago, ela traz paz. Olha essa imagem aí, né? Que nós temos na tela da água. Né? A água traz paz. Sim, sim, sim. E ele faz essa associação entre a água e a bondade, né? E é interessante que o taoísmo ele diferencia bondade de benevolência. Na verdade, inclusive, o taoísmo ele critica a caridade. Ele diz que a prática da caridade é quando, e da benevolência, é quando já se degradou as relações humanas. Então ele diz que
Quando a caridade, né, quando a benevolência está instalada e é necessária, é porque o tal já se perdeu. As relações humanas já estão degradadas. Legal. Vamos em frente? Vamos mais um, agora curtinho, pelo que eu estou vendo aqui. Daí tem um 33. Peraí, O 33, filha. 33, né? Uhum. Quem conhece os homens é inteligente. Quem conhece a si mesmo é iluminado. Vencer os homens é ter força. Quem vence a si mesmo é forte. Quem sabe contentar-se é rico. Agir fortemente é ter vontade. Quem não perde a sua residência perdura. Quem morre, mas não perece, eterniza-se. Legal. Deu para ver que na transcrição aqui faltou a segunda frase, né? Que a Júlia leu. Faltou. Mas a Júlia Olha leu. Não, teve uma aqui que faltou na transcrição. É profundamente poético, né? Uhum. Conciso, e às vezes de difícil interpretação, apesar de ser direto, né? Mas ele trabalha com uma lógica que precisa ser destrinchada, né? Então ele diz o seguinte: quem conhece os homens é inteligente. O conhecimento, ele tem a sua virtude, né? Vencer os homens é ter força. Quem vence a si mesmo é forte. Então ele coloca a questão do conhecimento e de vencer a si mesmo, vencer as suas vontades, né? Ele trabalha muito a questão da humildade, do desejo, da ambição. Então, vencer a si mesmo é você ter o controle sobre tudo isso. Não deixar que isto te controle, né? Então, ele diz, quem sabe contentar-se é rico. O rico não é aquele que detém. O rico é aquele que se contenta com o que tem. Agora, só um parênteses. Isso não é um voto de pobreza. Uhum. Ele, nos momentos mais políticos do Tao Te Ching, defende a igualdade, né? A não exploração, na verdade. Agir fortemente é ter vontade. Quem não perde a sua residência perdura. Quem morre, mas não perece, eterniza-se. Uhum. E aí ele entra neste conceito da sabedoria, do agir do sábio, né? Uhum. Quem morre e não perece é quem deixa ensinamentos. Esse eterniza-se. Interessante, legal. Bora pro próximo. Quem não perde a sua residência perdura. Tem uma ligação direta com o cristianismo na sua fase dos chamados padres da igreja, durante a Idade Média, né? Para os quais, estar em si mesmo, a sua residência é você,
né? O seu corpo. Uhum. Estar em si mesmo é fundamental para você ter equilíbrio, para você conseguir manter-se sereno, né? E acho que tem uma relação interessante aí. E residir é ter raiz, né? Exatamente. Júlia, mais um. Agora, qual capítulo? 40. Vamos lá. O retorno é um movimento do caminho. A suavidade é A Júlia leu certo. A Ana escreveu errado. Não fui eu. Desculpa, vamos lá. Vai, A começa suavidade. A suavidade é a atuação do caminho. Os seres sob o céu nascem da existência, e a existência nasce da não existência. Muito legal. Também tem um errinho aqui, né? Não é a sua vida, é a suavidade. Como a Júlia leu. Esse, assim, ele é muito curto, mas eu queria chamar a atenção de um conceito dele, o retorno. E que ele tem a ver com o conceito de Nietzsche, do eterno retorno. Uhum. A existência e a não existência, elas configuram o retorno. Isso é uma representação do Yin Yang. Uhum. Representação escrita do Yin Yang. Que o retorno é o movimento do caminho. Se a gente pegar o Yin Yang, ele está em movimento. Uhum. Ele é representado parado, mas ele está em movimento. Então, este capítulo ele representa muito bem o Yin Yang, que é a complementação da existência e não existência, uma gerando a outra em eterno retorno. Uhum. E isso tem muito a ver com a física moderna. Uhum. Toda a física moderna, ela tem uma congruência muito grande com o Tao Te Ching. E isso é muito impressionante. Os conceitos do Tao Te Ching, de equilíbrio, yin yang, complementaridade, tem muito a ver com matéria, antimatéria, vazio e espaço, né? Tem uma complementaridade em tudo, né? No universo Big Bang, da existência, não existência. A não existência gera existência. O Tao Te Ching fala isso, né? Uhum. E o Big Bang, ele disse isso também, né? Uhum. A existência veio da não existência. O que veio antes do Big Bang? A não existência. Então, o taoísmo, ele aborda isso também, né? A não existência gera a existência. E esse Legal. capítulo 40, ele acho que tem muito a ver com o ciclo da vida, né? Né? A morte e a vida, né? E tem a ver também com a Bíblia, né? Uhum. O que veio do pó retornará ao pó, né? Uhum. Sim. É isso aí. Muito bom. Júlia, você manda. Através da retidão, organiza-se o reino. Através da singularidade, dirige-se a guerra. Através da não atividade, adquire-se o mundo. Como posso saber da natureza do mundo? É através disso. Muitas restrições e omissões no mundo tornam completamente pobre o povo.
Muitos instrumentos afiados entre o povo fazem crescer a confusão no reino e na família. Muito conhecimento engenhoso entre o povo faz crescer o surgimento de objetos estranhos. Leis e coisas crescendo visivelmente fazem surgir muitos ladrões e salteadores. Por isso, o homem sagrado dizia: eu não agindo, o povo se transforma. Eu sem atividade, o povo se enriquece. Eu bem tranquilo, o povo se retifica. Eu sem desejos, o povo se simplifica. Nossa. Júlia, o Edgar tinha me dito que você lê bem, mas você não apenas lê bem, você interpreta, você dá vida ao texto. É muito legal. Parabéns. Obrigada. Olha, o mestre Shen, ele costumava dar uma palestra de 1 hora sobre cada um dos capítulos. Uhum. Então, esse daqui é um que precisava de 1 hora para falar sobre ele. Posso só dar um... Diga. Conta do... que você acha que... Fala mais alto, Anne, você está longe do microfone, fala mais alto, por favor. Que o Tao Te Ching, ele tem, assim, no começo, mais uma filosofia. O meio dele traz uma prática, tipo, como se fosse dicas individuais. E mais para o final, ele vai trazer as dicas de governo, né, da vivência em comunidade. Uhum. E aí esse... É o caso desse aqui, né? Não. Muito, Uhum. O capítulo 57 traz muito isso, né? Legal. Então, isso até é uma das evidências ou argumentos que sustentam que talvez seja uma obra coletiva. Uhum. O primeiro terço, vamos dizer assim, é mais místico, filosófico. O segundo, mais de um guia prático de vida, como você se comportar no dia a dia. E o terceiro, a relação em comunidade, governo, o Estado. E aí é quando ele fala mais do homem sagrado e etc. E eu vou só destacar alguns pontos aqui, porque é super complexo esse capítulo, né? Ele tem, na verdade, muitas nuances. Mas, assim, ele fala sobre a organização do reino, né? Uhum. Através da retidão organiza-se o reino. Então, assim, a virtude, né? Ele exalta a virtude como fundamental, né? E ele diz que a guerra é uma questão de singularidade. A singularidade, ela é uma oposição à coletividade. Né? Então, a singularidade é quando você pretende impor a sua singularidade ao resto. Né? A esse entendimento, né? E aí o terceiro é uma frase fundamental do taoísmo. Através da não atividade adquire-se o mundo. Uhum. O taoísmo ele tem muito a ver com isso. Quem não disputa, vence. Você age através do não agir. A não atividade faz com que você adquira o mundo. Uhum. Então, assim, um sábio taoísta não esbanja, não aspira ao poder, não se vangloria. Uhum. Né? Ele, em outra oportunidade, ele diz que o sábio taoísta
ele se veste com ladranjos de mendigo. Uhum. E que ele esconde o jade em si mesmo. Ele não demonstra, né? E aí, eu queria também ressaltar o seguinte: muitos instrumentos afiados entre o povo faz crescer a confusão no reino e na família. Ou seja, mais armas, pior. Uhum. Quanto mais instrumentos afiados, ele está querendo dizer aí facas, espadas, que eram as armas da época, mas é um trecho totalmente anti-bolsonarista, anti-armamentista, né? Que diz claramente o seguinte: olha, povo armado não dá certo, né? E ele também diz o seguinte: muito conhecimento engenhoso entre o povo faz crescer o surgimento de objetos estranhos. Existe uma interpretação muito ampla sobre isso, mas a gente pode traduzir de uma maneira que é bastante atual. A inteligência artificial é um perigo. É um conhecimento muito engenhoso. Talvez venha a ser mal utilizado. Talvez seja um objeto estranho. Então, o taoísmo, ele diz que o conhecimento, ele é desejável, mas o excesso dele não. E por último, ali no último trecho, ele descreve o comportamento do homem sagrado, né? Não age, não tem atividade, é tranquilo e sem desejos. E assim ele beneficia os outros. Uhum. Legal. Bora? Muito interessante. Deixa eu passar aqui ao próximo. Vocês vão lendo e falando, e eu, que sou um católico das fronteiras do catolicismo, do cristianismo, vou fazendo aqui a minha aproximação, né? O quanto desses ensinamentos, mas não nesse cristianismo fundamentalista ou no catolicismo reacionário, né? Se você mergulha nas origens do cristianismo, você vai encontrar muita identidade com esses pensamentos. Bem legal. Eles separaram para nós 7 capítulos. Agora a Júlia vai ler para nós o 6º capítulo, que é o capítulo 75. Fala, Júlia. A fome do homem é devida a seu superior alimentar-se de impostos em demasia. Por isso existe fome. A difícil governabilidade de 100 famílias é devida a seu superior agir intencionalmente. Por isso existe o desgoverno. A fácil morte do povo é devida a viver-se uma vida de excessos. Por isso existe a morte fácil. Assim, apenas aqueles que não utilizam a vida para agir são bons em valorizar a vida. Perfeito. Então, esse é um capítulo fundamental sobre o entendimento do Estado para o taoísmo. Vamos lembrar no contexto que o taoísmo, essa obra foi elaborada num contexto de feudalismo, num contexto de exploração do senhor feudal, né, do povo pelo senhor feudal. Imposto
ele tem esse sentido de tirar do povo a sua condição de vida. Não tem o sentido atual, né? Que o imposto ele constrói o bem coletivo. Naquela época, o imposto era mera expropriação. Por isso que ele já gruda ali, que é devido ao superior alimentar-se em demasia. Porque o imposto, ele não retornava em nada. Não existia esse conceito de governo, né, para todos. O imposto era simplesmente para o senhor feudal. Então, o que ele diz de que deixar o imposto com o povo, hoje um liberal poderia se apropriar de dizer, tá vendo? Lao Tse era liberal. Mas o conceito é o contrário. É um conceito socialista, né? De não se apropriar, de não enriquecer demais. Ele está falando assim, não seja muito rico. O senhor feudal não tem direito de ser muito rico. Esse é o sentido principal, né? Então, assim, a difícil governabilidade de 100 famílias, e aí tem um item interessante, 100 famílias, seria em torno aí de 500 a 1.000 pessoas. Talvez mais, né? Mas é um núcleo, né? A antropologia, como é que chama? O Franz, eu vou lembrar o nome dele, ele que escreveu o Ramo de Ouro, né? Ele tem um conceito muito legal que ele diz o seguinte: se você olha todos os povos autóctones, né, os povos originários do mundo, existe um número mágico que é em torno de 300. É difícil você achar uma comunidade com menos de 300 pessoas. E quando ela começa a aumentar de mais 700 pessoas, 1.000 pessoas, ela se divide em duas. As tribos geralmente obedecem esse padrão, né? Só uma curiosidade. Aí ele diz ali que é devida ao seu superior agir intencionalmente. E o Tao Te Ching tem essa questão de que a não ação ela é a ação do sábio. Então, quando o governante tem muita intencionalidade, existe o desgoverno, né? E aí que existe a morte fácil do povo, porque existe a intenção do governante não olhando para o povo. E assim, enfim, é uma síntese do que seria um governo taoísta, vamos dizer assim, né? Sim. Tá bom, olha, o antropólogo a que você se referiu é o James Fraser. Isso, James Fraser. Perfeito. Faltou o nome aqui. Vamos agora, então, para a última tela, Júlia. Palavras confiáveis não são belas. Palavras belas não são confiáveis. Quem sabe não é abrangente. Quem é abrangente não sabe. Quem é bom não discute. Quem discute não é bom. O homem sagrado não acumula. Quanto mais faz para os homens, mais tem. Quanto mais dá aos homens, mais aumenta. O caminho do céu é favorecer e não prejudicar. O caminho do homem sagrado é fazer e não disputar. Que demais. Quer comentar? Não, pode comentar. Esse é o último capítulo, né? São 81. Esse é o último capítulo. O capítulo é isso daí. É uma poesia. Cada capítulo é uma poesia, né?
Uhum. Eu acho que assim, ele acaba sendo um resumo, né? E ele usa esse conceito do muito paradoxal, né? E ele diz o seguinte: as palavras confiáveis não são belas, né? Traduzindo num português chulo, olha o lero-lero, né? Uhum. Quem tem muito lero-lero tá querendo te enganar, né? E aí ele faz o oposto. Palavras belas não são confiáveis. Sim. E aí tem Ou essa seja, parte. ele detestava os puxa-saco. E aí ele tem essa questão de que sabedoria, conhecimento em excesso, a erudição em excesso, ela deixa de ser virtude. Uhum. Ela vira embromation. Em vários momentos do taoísmo, ele condena a erudição em excesso, vamos dizer assim, a pavonice teórica, né? Uhum. Ele acha que o saber é algo mais simples. E aí um elemento fundamental é: quem é bom não discute, quem discute não é bom. E pulando para o último ali, o caminho do homem sagrado é fazer e não disputar. Que é o fundamento do comportamento taoísta. Uhum. Né? Ele, o taoísmo. E aí uma curiosidade muito legal. Todas as artes marciais que terminam com do, judô, karatê do, taekwondo, todas elas, o do é tal. Não é? É a versão japonesa da palavra tal, é do, Uhum. que é o caminho. E todas elas têm o fundamento de não disputar. Você nunca agride primeiro, você usa a força do outro contra ele. Né? O próprio Sr. Miyagi, no Karate Kid, Uhum. usa muito esse ensinamento, né? Uhum. Que quem não disputa vence. Ele diz até uma frase de que a melhor maneira de você não ser golpeado é você não estar lá. Uhum. Né? Anne, deixa eu te perguntar uma coisa. Não é bom lutar. Fala. Alguém sempre sai machucado. Uhum. Verdade. Anne, vocês aí nesta casa, nesta família, são adeptos do taoísmo? A gente lê bastante, né? A gente tenta, mas a gente tem muito que caminhar. Uhum. E assim, a gente. Eu conheci o Yin Yang, o I Ching na faculdade, quando eu conheci o Edgar, né? A gente se conheceu lá e aí ele me apresentou. Então, desde a faculdade a gente lê, estuda, conversa, né? A gente gosta bastante dessas conversas filosóficas, né? E aí, depois da faculdade, eu fiz um pouco de Tai Chi Chuan, né, que seria a meditação em movimento, e muito por conta desse contato, né, com o I Ching, com essa cultura toda, né. E aí a gente
mais ou menos em 2018, a gente já morava aqui no sítio, a gente montou uma lista de amigos que gostam, né, do assunto e gostam de ler também sobre o Tao Te Ching. E aí, essas conversas, aí nessa lista a gente sempre colocava um capítulo e ia conversando, ia, né, cada um colocando o seu entendimento e reflexões. E aí chegou a pandemia, e em vários momentos a gente, durante a pandemia, nessa lista a gente se conversava e falava como que era bom a gente ter aquilo nesse momento, né, que foi muito difícil para todo mundo. Então era um alento, né? E é isso, assim, a gente gosta de meditar e gosta das leituras todas, né? Então a gente tenta um pouco aí. Legal. E assim, a prática do taoísmo, ela é muito intuitiva, né? Quando você se familiariza com os conceitos, eles acabam influenciando o seu inconsciente, né? Então, ela acaba virando muito intuitiva. Só que, assim, não é fácil também, né? Você botar em prática tudo, né? Porque muitas vezes você não consegue fugir da disputa. Mas eu acho que a gente está no mundo hoje, acho que a grande mensagem aí do Tao Te Ching é que a gente está no mundo que cada vez mais a gente precisa, essa frase, essa penúltima frase do último capítulo, que o caminho do céu é favorecer e não prejudicar, a gente está no mundo que precisa cada vez mais tentar aplicar essa frase, né? Então, a gente refletir como que a gente, cada um de nós pode funcionar e viver né, fazendo isso. Legal. Ô, Júlia, é isso, gente. Gostei dessa aula. Gostou de ler? Você gosta do Tao Te Ching? É legal, né? Assim. Mesmo seja complicado. Eu demorei umas 3 horas para entender tudo, né? Eu, como a Anne disse, eu estudo o taoísmo desde a adolescência. Eu acho que olha o quanto está surrado esse livro aqui. O primeiro que eu tive. Esse daqui também é muito surrado. Esse era que a gente lia muito na faculdade. Acho que desde os... Estudou muito ele. Eu comprei ele com 17 anos. Esse que a gente leu é o do Mestre Shen. Né? Que é a indicação de leitura que eu deixo. Que é o Tao Te Ching do Mestre Shen e o I Ching do Mestre Shen. Legal. Para quem conhece o outro I Ching, que é a versão confucionista, vale muito a pena conhecer essa. Indico muito, porque ela é muito poética e ela traz outro método de jogar, inclusive. Mas, enfim, é muito longo. Foi uma introdução muito breve, né? Ele tem um conhecimento muito profundo. Daria dias de conversa. Mas, enfim, a gente tentou fazer um resumo, né? Tentou trazer um resumo, uma visão geral. Eu achei que foi muito legal mesmo. Acho que todo mundo deve ter gostado aqui da comunidade. Tá bom. Gente, ô Júlia, encerra o programa para nós, por favor. Fala assim, a gente tá esperando aqui. Fala assim, deixa seu like. Deixa seu like, se inscreve no canal.
curte, Compartilhe. Deixa um joinha aqui, que eu vou ficar muito feliz. Tá bom. Você é muito feliz. Família, muito obrigado. Acho que foi um encontro muito interessante mesmo. Eu vi que você veio com esse pompom aí, né? Lindo, lindo. A gente agradece, Mauro. Muito obrigada. Ah, legal. Eu gostei demais. Eu que agradeço vocês, família. Um beijão para vocês, um beijão para todo mundo. Paz e bem. Até a próxima. Tchau. Tchau. Foi muito bom ver vocês.